Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Meirelles, mais um episódio do podcast Empreendabilidade. Hoje a gente está com o Felipe Beraldi, ele é gerente de indicadores e estudos econômicos da UMI, uma grande plataforma, a ERP, líder, né, em inovação, em gestão de dados. E a gente vai bater um papo porque recentemente a UMI divulgou o seu índice, o índice econômico das PMEs, e tem dados interessantes e uma projeção boa aí para 2023, muito dentro do que a gente tem falado a respeito das expectativas econômicas e dos desafios. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, um prazer poder debater um pouquinho aqui esses dados e expor para o pessoal o que a gente está enxergando aqui de perspectivas para esse ano para as PMEs. Felipe, eu queria primeiro entender aí para contextualizar o pessoal o que é esse índice econômico, OMI, e também o que esses dados aí de 2022 trouxeram, né? Por que é importante monitorar isso, como é que vocês estão vendo, enfim, falar um pouco mais do estudo. Pode detalhar para a gente? Claro, Ricardo, vamos lá. Acho importante a gente começar a falar um pouquinho o que é o dado, até porque aí os objetivos de toda essa agenda que a OMI está propondo para o mercado ficam bem claros, né? E o DPMS, que é o Índice OMI de Desempenho Econômico das PMEs, ele é um indicador que funciona como um termômetro mesmo das atividades das pequenas e médias empresas brasileiras. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é analisar de modo 100% anônimo e agregado setorialmente os dados que passam pelo nosso sistema, mas num formato de fluxo. O que interessa para a gente aqui é ver se as atividades estão crescendo ou estão em um momento de retração. O que a gente entende, né? Por que esse dado ele é super importante? A gente tem uma escassez de dados em geral aqui econômicos no Brasil, principalmente quando a gente está falando de dados de PMS. Por quê, né? Principalmente os dados setoriais que a gente usa aqui no Brasil, que são ali as pesquisas do IBGE, elas acabam tendo uma visão voltada para o médio / grande negócio, e o médio pequeno fica ali, tenta usar como balizador, mas às vezes os condicionantes de mercado são um pouco diferentes, né? Então essa é eu acho que é a grande inovação que a OMI traz com esse indicador e o grande avanço que a gente traz como um todo assim, para a avaliação da economia brasileira. Por que esse dado a gente enxerga que ele é importante para o empreendedor, né? Primeiro, é importantíssimo você conhecer o mercado que você está. Então, esse dado ele acaba funcionando como um benchmark para um negócio determinado. Então, ali dentro do nosso dado, você consegue observar, bom, as PMEs do setor de serviços estão crescendo 2%, 3%, o meu negócio está crescendo 5%, poxa, eu estou crescendo acima do mercado. Poxa, o meu negócio está crescendo 1% apenas, eu estou crescendo abaixo do mercado. O que eu tenho que fazer para, enfim, efetivamente liberar meu crescimento, voltar a crescer, né? Além disso, principalmente para as PMEs B2B, né, que são PMEs que prestam serviços ou fornecem bens para outras empresas, esse indicador ele funciona como um mapa da onde está mais quente e mais frio o mercado. Então, acho que esses são os dois pontos principais aqui, que a gente entende que esse indicador da UMIE, ele está sendo uma contribuição incrível para o mercado, e a gente está trazendo aí para várias rodadas de discussão de negócios. Falando um pouquinho aqui do balanço de 2022, né, e aí eu acho que isso revela bastante a importância do dado, e principalmente o fato da gente acompanhar esse dado mensalmente, ele está sempre dando uma figura real time, assim, o que está acontecendo no mercado no momento mais próximo possível do presente. Porque muitas vezes também a gente tem um indicador muito legal, mas que a gente está olhando com uma super defasagem temporal, e aí já aconteceu tanta coisa no ambiente econômico, no ambiente político, que muitas vezes, na hora de definir ali o planejamento para o empreendimento, você está olhando para algo que já mudou muito, né? Então, essa é uma outra coisa legal aqui do índice, que a gente consegue atualizar ele todo mês e ir acompanhando o mercado passo a passo, o que está acontecendo. E 2022, particularmente, que você me perguntou sobre os dados, a gente observou algo super interessante, sobretudo no final do ano. Tanto 2021 quanto 2022 foram anos de recuperação para as PMEs, especialmente para as PMEs de comércio e serviços, que foram ali as empresas que mais sofreram com os efeitos da pandemia, com o fechamento de serviços presenciais, enfim, foi um período, uma crise bem difícil para esses setores. Tanto no segundo semestre de 2021 quanto no primeiro semestre de 2022, nós fomos acompanhando efeitos positivos do maior controle da pandemia. Então, a retomada de serviços presenciais, o comércio do pequeno empreendedor voltando a crescer, enfim. E
particularmente no final de 2022, já começou a ficar mais claro os efeitos do ambiente macroeconômico aqui no Brasil, um pouco mais adverso para os negócios. Então, taxas de juros mais altas, efeitos de uma inflação mais pressionada, e a gente já observou o nosso indicador passando a mostrar ali um crescimento um pouco mais contido. Então, esse acho que é um panorama geral de 2022. A gente teve um ano no positivo, as PMEs crescendo, mas no final do ano a gente já observa ali alguns setores derrapando por conta desse ambiente macroeconômico mais desafiador, que, enfim, permanece aí para 2023, né? Excelente esclarecimento aí, até para as pessoas que duvidam de dados e de estatísticas, saberem para que serve a gente ter números e estudos como o que a Almi está apresentando. E aí me surgiram duas coisas, olhando os dados de vocês, né? Muito interessante a gente ver esse retorno. A gente sabe que os anos de pandemia ali até ajudaram a mudar um pouco alguns negócios, por exemplo, o negócio de alimentos, alimentação fora de casa, que passou até as entregas, o serviço de delivery, o e-commerce cresceu, e obviamente esses mercados sabem que haveria um reequilíbrio, mas uma coisa que chamou a atenção para a gente aqui é que é a diferença, né? É a proporção, quer dizer, você tem 5,5% de comércio, né, de crescimento do comércio, você tem 2,1% de indústria e você tem mais de 16% de agronegócio, mesmo se tratando de PMEs, é isso? Exatamente, exatamente. Foi um ano que a gente observou crescimento das PMEs do agro. É importante dizer que PMEs aqui no setor agro não é tão determinante do desempenho do setor, tem menos empresas aqui, pequenas e, sobretudo, pequenas empresas dentro do agro. Então, muitas vezes o desempenho ali desse recorte de PMEs que a gente faz não conversa exatamente com o PIB do setor, do grande produtor, mas teve um espaço ali para retomada, principalmente de serviços voltados ali para serviços auxiliares para o setor agropecuário. A gente observou um crescimento, acho que olhando assim para a magnitude do mercado de PMEs, o que chamou bastante atenção em 2022 foi a sustentação do crescimento do comércio. Foi esses 5,5% que você mencionou, que passa, né, assim, além desse contexto de retomada pós-pandemia, a gente acredita que passa também pelos programas de sustentação de renda, que a gente teve ali a sustentação pela gestão, pelo governo anterior em 2022, do Auxílio Brasil, enfim, isso tudo gerou uma renda, né, para as pessoas efetivamente consumirem, em um momento que o mercado de trabalho ainda estava ali engatinhando uma recuperação. Então, para um setor como o comércio, isso faz total diferença mesmo. Então, ali eu diria que quando a gente olha para essa figura de 2022, o comércio é o principal destaque, assim, que puxou esse desempenho, essa recuperação das atividades das PMEs no ano passado. Pegando um gancho aqui, super interessante que você falou, a gente teve um desbalanço com a pandemia, né? E aí a gente observa esse desbalanço, sobretudo no setor de serviços. O que aconteceu? Bom, o pequeno empreendedor ali ficou com a porta fechada, saiu na frente quem já era um pouquinho mais digitalizado, quem já tinha ali uma gestão um pouquinho mais profissional, e quem estava atrás ali do mercado teve que acelerar para poder, enfim, efetivamente continuar com o negócio funcionando. Teve que se digitalizar, procurar ferramentas que, enfim, dentro daquele contexto terrível que a gente estava vivendo, pudesse manter ali minimamente parte da operação. Então, no setor de serviços, isso fica muito claro. Ali em 2021, a gente tinha uma atividade ali micro dentro de serviços se destacando bastante, que era a parte de fornecimento de alimentos para consumo domiciliar. E agora, o que a gente começou a ver em 2022? Bom, a retomada de restaurantes, a retomada de bares. Então, esse reequilíbrio é interessante, né? Ali na pandemia, a gente falava muito sobre um novo normal, mas talvez tenha sido algo muito rápido, né? Enfim, existe uma demanda ali das pessoas por serviços efetivamente presenciais. E o controle da pandemia permitiu ali um reequilíbrio desse mercado. A gente saiu do que era ali 80%, 90% digital e voltou ali, teve uma recuperação bastante significativa dos serviços presenciais. Então isso fica bem claro quando a gente olha para serviços, porque serviços teve uma retomada relativamente forte durante a pandemia, sobretudo os serviços B2B, ali a parte de informação e comunicação, porque as empresas estavam, de fato, buscando alternativas, e agora a gente começa a ver, né, em 2022, a gente vê ali um crescimento mais contido de serviços, com destaque muito grande para o setor, por exemplo, de alimentação e alojamento, que foi um dos setores que mais sofreu
com essa parada de serviços presenciais. Então é bem interessante a gente observar esse reequilíbrio, e é algo que o indicador permite, sempre olhando para esse enfoque ali de pequenos e médios negócios. Esse setor de alimentação fora de casa, né, restaurantes, bares, ele representa bastante, até figurativamente, o empreendedor brasileiro, né, que é o dono do bar, o dono do restaurante, dessa distribuição, que na pandemia fez essa migração. Inclusive, é um dos setores que acabou recebendo alguns incentivos para a retomada. Você viu programas como o PERSE, a isenção de impostos, os empréstimos e possibilidade de investimento ali com melhor juros, né, com melhores condições, mas está tendo uma discussão aí forte, Felipe, não sei qual é que vocês devem estar acompanhando aí, em relação ao PERSE, né, que era o programa de eventos, e aí que envolvia todos os setores. No final do ano, a portaria acabava derrubando ali aquela confusão que a gente conhece do legislativo, né, uma lei que acaba batendo em outra e, enfim, acaba cruzando, impactando de alguma forma o cidadão e o contribuinte, e obviamente também o empresariado. E agora a gente estava lendo que um juiz disse que essa portaria é ilegal. Enfim, não sei o quanto vocês estão acompanhando isso, mas como vocês veem a importância desses programas de incentivo para essa retomada? Eu acho que isso, assim, você toca num ponto super importante. Primeiro, algo que a gente precisa ter quando a gente está falando de empreendedorismo, que é a parte de segurança ali, minimamente uma segurança jurídica, você ter as regras do jogo bem claras. No geral, enfim, a gente tem que, o empreendedor ele tem que estar preparado para os mais variados choques que ele pode ter no negócio. O que dá para dizer desses programas de incentivo é o seguinte, acho que você foi super claro no que você está dizendo, até no nosso imaginário, quando a gente fala de uma pequena empresa, poxa, muita andando na rua, o que você vai ver de pequena empresa, assim, que o setor que vai vir na cabeça é esse setor de alimentação. Bares, restaurantes, enfim. Esses programas de incentivo, e eu acho que lá atrás, inclusive na pandemia, esses programas de acesso, facilitação a crédito, eles são motores importantíssimos para o funcionamento da economia. Porque o que a gente tem que ter na cabeça, assim, falando um pouquinho de dados bem gerais, é que quando a gente está falando de PMEs, a gente está falando de mais de 1/3 do PIB brasileiro, mas a gente está falando de 60%, 70% do emprego formal. Então, assim, esses programas, eles são importantíssimos para garantir a sustentabilidade do emprego e, evidentemente, para a sustentação da renda das famílias. Então, eles têm um efeito indireto muito grande na economia, assim, no funcionamento do motor da economia. Então, eu entendo que esses programas, eles têm que ser pensados em conjunto, né? Muitas vezes ali o legislador, ele tem vários setores para analisar. Mas quando a gente fala dos pequenos, eu acho que algo que tem que ficar muito na mente é esse fato do percentual de empregos formais que esse mercado representa aqui no Brasil e do efeito que isso tem no funcionamento da economia para frente. Então eu enxergo assim esses programas com um papel fundamental, sobretudo no momento atual também. A gente pode trazer, bom, a gente está vivendo um momento que a gente pode ali, entre algumas aspas, chamar de pós-pandemia, porque a gente já está vivendo efeitos, principalmente na economia, bem menores, mas a gente está num momento de uma taxa de juros super alta no mercado, e às vezes assim, o acesso ao crédito para quem está começando a empreender, ou para quem tem um empreendimento e já está com um nível de endividamento alto, é super complexo. Então, mesmo no contexto atual de taxa de juros mais altas, enfim, esses programas de facilitação e de acesso a crédito, eles têm um papel importantíssimo para a manutenção aqui, tanto dos empreendedores ali que estão querendo começar um negócio, tem uma boa ideia, etc e tal, quanto na galera que já está ali operando, então já está contratando, já está efetivamente ali mexendo na economia, né? Esse assunto super relevante, né? Super contextualizado até, né? A gente está nessa discussão toda das condições de ambiente econômico. Tem duas coisas, né? O ambiente árido, Brasil, que aí são todos os desafios regulatórios, você tem reforma tributária aí a caminho, e você tem todo esse cenário pós-pandêmico que ainda há recuperação e o cenário, enfim, consequência aí, inclusive, das medidas que foram tomadas ali para segurar, né, a pandemia. E daí vocês fizeram uma excelente análise ali, um relatório grande, inclusive, dentro da apresentação dos indicadores, falando dos desafios para 2023 especificamente. Quer completar um pouco mais? Eu entendo assim,
pensando com a cabeça do empreendedor, né, que, enfim, o negócio dele tá lá na segunda-feira, na terça-feira tá rolando, pode estar acontecendo um caos político, o negócio vai abrir no dia seguinte, ali no dia útil. Então, o que eu acho que o empreendedor tem que ter na cabeça, né, esses eventos do ambiente político, econômico, não são eventos controláveis. Então, o empreendedor ele tem que aprender efetivamente a lidar mesmo com o momento de adversidade. O que o empreendedor pode fazer para sobreviver num período complexo? Pô, ele tem um produto ou um serviço diferenciado, ele conhecer bem o consumidor dele, então, pô, para quem que eu estou oferecendo, quem que é o meu consumidor? No caso das empresas B2B, o IoD PMS é uma super ferramenta que vai ajudar ali a desenhar um mapa de calor na economia, quais são os setores que estão crescendo, quais são os setores que estão sofrendo mais. Mas, efetivamente, assim, falando de ambiente político-econômico, nesse curtíssimo prazo, o que a gente enxerga como desafio principal, né, para o empreendedorismo como um todo, é essa taxa de juros super alta. Só que essa taxa de juros elevada, né, que é a meta ali colocada pelo Banco Central, ela tem um papel na economia, que é controlar a inflação. E inflação fora de controle, ela é uma super vilã geral, assim, para consumidores e empreendedores. Por quê? Porque com a inflação fora de controle, você não tem nenhuma previsibilidade, tanto do ponto de vista do empreendedor ali, que vai comprar matéria-prima, que vai, enfim, vender o produto, quanto para o consumidor, enfim. Afeta muito as expectativas dos consumidores também, os preços estarem fora de controle, e você gera ali uma certa insegurança para o consumo, para a realização de investimentos. Então, essa taxa de juros alta, ela tem uma função que é buscar esse maior controle inflacionário. O que a gente pode garantir e o que a gente pode buscar? A gente precisa, nesse momento, que essa nova equipe econômica, ela defina regras claras de equilíbrio das contas públicas. Por quê? Contas públicas fora de controle ocasionam pressões inflacionárias, aumentam as expectativas acerca da inflação e, consequentemente, a gente vai demorar mais para entrar num processo de redução de taxa de juros pelo Banco Central. Então, acho que essa é a maior dificuldade, é o dever de casa aqui, que, enfim, a gente tem que estar acompanhando no ambiente político-econômico para entender se a gente vai convergir para um cenário um pouco mais otimista do que o atual. Nesse momento, o que eu entendo como boa notícia. Então, tem essa dificuldade de que a gente está com a inflação ali ainda um pouco acima da meta, a gente está com uma taxa de juros mais alta, mas a gente vem de um processo de recuperação econômica que tem efeito sobre a renda. Então, toda a recuperação que a gente viu ali no mercado de trabalho o ano passado, que a gente está com uma taxa de desemprego mais baixa dos últimos 5 ou 6 anos, se não me engano, tudo isso vai gerar mais renda, então, e vai ser um motor para a economia. E eu tenho falado muito isso assim nas entrevistas que eu estou participando, com as pessoas que eu estou discutindo no ambiente de negócios, que às vezes o discurso ele fica tão pessimista, assim, o nosso ouvinte aqui, ou as pessoas que a gente conversa e fala sobre negócios, imagina que a gente está entrando numa crise de novo, e não é isso. A gente está entrando num momento econômico de crescimento mais baixo, mas a gente ainda não, de forma alguma, está longe de uma crise. Essas definições de equilíbrio de contas públicas, controle inflacionário, eu acho que é o que vai definir se a gente vai convergir para um cenário de crescimento maior, para um cenário mais otimista, ou efetivamente a gente vai ficar com um crescimento mais baixo. Então, isso eu acho que é algo que tem que estar no radar dos empreendedores. Entender bem assim que essa taxa de juros alta, ela é complexa, ela prejudica o funcionamento da economia, mas ela tem uma razão maior por trás, que é trazer essa inflação de volta para o controle ali, aumentar a previsibilidade, a gente ter uma inflação que para de corroer a renda das famílias e, consequentemente, isso é terrível para o consumo, né? Então, existe um motivo para isso, e eu acredito que se a gente tiver a lição de casa aqui bem feita, a definição de regras de gastos públicos bem estabelecida, regras críveis que o mercado acredite, a gente pode já a partir do ano que vem entrar ali num processo de queda dessa taxa de juros e, consequentemente, buscar um crescimento econômico maior. Obrigado pelo esclarecimento aí, Felipe. Você é economista e a formação em economia é de ciências econômicas. Então, assim, é uma ciência. A profissão do economista é a função social, contribuição que o economista, os economistas têm a dar aí nessa análise de cenário hoje, ela é muito relevante, apesar das pessoas ter se puxado aí uma discussão a respeito do que é mercado, do que é valor, puxa os juros para baixo, imprime dinheiro que resolve, e a gente não acredita nisso, né? Bom, eu não sou economista de formação, mas graças a Deus tive bastante contato aí com profissionais e com especialistas aí da área, e uma coisa que me chama a atenção, e aí eu já abro a próxima pergunta, é em relação a gente ter
um mercado muito dependente de consumo. A gente não tem uma... O Brasil já tentou algumas vezes ter uma estrutura mais industrial como país. A gente é o celeiro do mundo, fornece alimentação, que é muito bom, porque aí, como você disse, né, nas PMEs até o agro, ali tem um crescimento, apesar da participação das PMEs ser um pouco diferente das grandes empresas, e você tem comércio e serviços. A industrialização do país ela vem sofrendo há bastante tempo, e isso aí se reflete nos índices, nos indicadores que a gente vê. Como é que vocês têm percebido isso num contexto um pouco mais abrangente? Assim, o que a gente observa aqui na economia brasileira é que, enfim, vários eventos políticos que nós tivemos, vários choques de confiança do ponto de vista do investidor estrangeiro efetivamente olhar aqui para a economia brasileira, eles acabaram levando a uma perda de competitividade mais do que isso, né? A gente teve ali, a gente vem de anos de investimento como proporção do PIB baixíssimos, desde aquela crise econômica ali que a gente teve em 2014 e 2015, né? Isso só teve uma recuperação no período mais recente, mas assim, ainda é insuficiente para mudar totalmente o panorama, né? Então eu acho que o que pesa aqui no Brasil hoje, né, é uma dificuldade de competitividade mesmo com outros mercados. A gente sempre acaba fazendo um paralelo quando a gente está falando de indústria do mercado chinês, por exemplo, e o que está por trás disso é o que os empresários, assim, os empreendedores costumam chamar de custo Brasil. Então é aquela dificuldade, uma parte ali de uma dificuldade tributária de entender como é que se realiza o investimento, tem ali uma legislação trabalhista difícil também de competir com outros mercados. Então, tudo isso acaba afetando a competitividade de um setor que demanda muito investimento, né? O setor industrial é um setor que, para você efetivamente começar a operação, você tem um patamar de investimento maior, às vezes, que um pequeno comércio ou que mesmo uma empresa de prestação de serviço. O que eu acho que fica ali uma lição da pandemia, que eu acho que talvez seja algo que o Brasil pode aproveitar, é que parece que ficou bem claro para o mundo que essa concentração produtiva em poucos países não funciona. Porque a gente teve uma crise ligada à pandemia muito estendida, porque a gente tinha ali a produção de itens super básicos concentrados em alguns países, em particular na China, que conviveu ainda no ano passado com novas ondas de pandemia. E aí a gente teve um problema relacionado à pandemia, de abastecimento das cadeias globais de produção. Isso afetou aqui no Brasil a indústria automotiva. Várias indústrias ficaram paradas porque não tinham ali o semicondutor, que é importantíssimo para o automóvel. No pico da pandemia, afetou ali aqueles materiais básicos da área da saúde, como luvas, enfim, seringa para aplicação de vacina. Então, acho que isso fica uma lição que talvez a gente possa aí, pensando nessa nova, numa ordem, né, global, a gente possa atrair investimentos nesse sentido de diversificação da onde as coisas estão sendo produzidas no mundo, porque essa é uma incerteza que eu acredito que vai ficar. Não sei se funciona essa concentração produtiva em poucos mercados. Aparentemente, quando a gente tem um evento como pandemia, ficou claro que não funciona. Que a gente tem ali, a gente acaba colhendo efeitos na economia por um prazo muito maior do que o evento em si, né? O que eu acho que seria assim talvez seja uma boa notícia para essa retomada de investimentos aqui no Brasil, essa reforma tributária que está engatinhando ainda, tá pouco claro como é que ela vai ser, como é que ela vai ser estruturada, que setor que vai ser talvez mais onerado, mas enfim, eu acho que essa reforma tributária, ela tem um potencial de destravar algo que a gente precisa aqui na economia brasileira, que é aumentar a produtividade da nossa economia e, consequentemente, gerar maior crescimento. A gente vem de anos em que a gente está ou numa crise ou num crescimento de 1 ou 2%. A gente precisa soltar essa corda e essa amarra e poder ali efetivamente crescer num patamar maior e voltar a atrair, né, enfim, ser um polo atrativo de investimentos. O potencial que o Brasil tem é enorme, porque, enfim, a gente tem diversos recursos naturais, minerais, agrícolas, enfim. Então, o que a gente precisa é dar um passo, na minha opinião, nesse sentido de aproximar a manufatura, da gente ter ali a matéria-prima e passar já, né, a efetivamente fazer a exportação de um produto um pouco mais elaborado. Acho que tudo isso vai convergindo ali para um cenário de crescimento maior e, consequentemente, aqui para o país mesmo, né, para as pessoas, um crescimento maior,
melhora aqui a qualidade de vida de todo mundo. Então seria uma notícia, seria um caminho muito promissor aqui, tanto para a economia quanto para nós brasileiros como um todo, né? Você resgatou a memória aí que eu vou falar, as pessoas ficaram com duas vidas, né? As pessoas têm a vida antes da pandemia ou pós-pandemia. E durante a pandemia ali, o período de transição. E cara, foi interessante porque na época antes do empreendabilidade, a empreendabilidade nasceu meados de 2021, eu cumpria o papel de assessor de relações públicas e gestão de crise. E aí eu vivi isso tudo que você está falando, que o Brasil sofreu, na pele. Eu atendi empresa de saúde, indústria brasileira de saúde, que foi obrigada a não só aumentar a produção, a capacidade produtiva ali imediatamente para atender essa questão dos insumos hospitalares. Atendi a indústria de fertilizantes. Fertilizantes foi depois, fertilizantes foi mais recente com a guerra da Rússia. Mas na pandemia foi a educação que mudou também, enfim, entre outros setores ali industriais que realmente a gente percebeu essa concentração da produção global, ela afeta as economias locais, e aí quem está mais preparado para isso acabou sofrendo menos, mas resumindo, ninguém estava tão preparado para isso, né? Nenhum país estava tão preparado para isso. E aí eu te pergunto, vocês como OMI, que tem acesso a dados de clientes, obviamente a gente não quer entrar aqui em clientes específicos, mas vocês têm uma capacidade de leitura aí de condição. Vocês percebem que algumas empresas ou setores estejam olhando para essa questão um pouco mais de segurança, de estar preparado para outra situação de crise depois da pandemia, ou esse aprendizado ficou só no papel? Olha, o que eu acho que dá para dizer, Ricardo, a gente não tem informação assim específica de grupo de clientes ou, enfim, um monitoramento super micro, assim, é fora da nossa alçada. Mas o dado do IOD, eu acho que ele traz uma informação super relevante quando a gente fala de setor industrial. Por quê? O setor industrial, ele efetivamente registrou crescimento em 2021. Crescimento tímido ali na casa de uns 2%, mas o que mostra? Que essa bagunça toda, ela abriu espaço para que a pequena e média indústria, ela ganhasse mercado, né? Então, assim, muitas vezes, eu imagino que em diversos setores exista ali uma questão de competitividade, sobretudo de preço, né, daquele player que é um pouco maior para o player que é um pouco menor ali. Isso a gente fala, vai na indústria de calçados, têxtil, enfim. E efetivamente essa bagunça na cadeia de insumos abriu espaço para que a pequena e média indústria registrasse crescimento, voltasse ali a recuperar os negócios. Então eu acho que é um indicativo disso, efetivamente, né? Da importância que esse pequeno industrial ele acaba tendo ali para alguns mercados locais mesmo, e algo que a gente consegue ver pelo indicador que a gente olha aqui do mercado de PMS, focado nessa questão do segmento industrial, né? Estamos aqui nessa luta, porque a gente sabe que desenvolver os PMEs locais, enfim, você permite possibilita não só o crescimento econômico local, mas você também atende isso, né? Você depende menos ali de uma importação, por assim dizer, você simplifica um pouco também a economia, que, aliás, esse é um dos desafios ali da reforma tributária, porque você tem muitas entidades, você tem muitos atores envolvidos e os interesses. Então, como é que você consegue simplificar o tributo, sendo que você tem o estadual, as três esferas, estadual, federal, a local, enfim, e toda a cadeia produtiva ali que acaba, de tributação aí, tritributação, acaba sendo o peso grande aí da coisa. Bom, Felipe, está muito boa a nossa conversa, e aí eu vou aproveitar agora para fazer uma pergunta um pouco mais específica em relação ao MI, que a gente falou dos dados, falou da sua área, trouxe aqui como vocês estão olhando aí o cenário, os desafios para PMS, mas o MI aí é uma plataforma de ERP e que nos últimos anos vem crescendo bastante, né? Vem comprando outras empresas, está dentro aí nos meios de pagamento, está em outras iniciativas. Conta um pouco para a gente mais aí do trabalho de vocês da UMI como empresa e tecnologia, por favor. Claro. Vou falar um pouquinho aqui de alguns pilares da empresa, né? Então, assim, a UMIE, ela é uma empresa, um sistema ERP 100% online, né? Então, acho que a grande busca aqui é liberar o crescimento dos empreendedores brasileiros, né? Então, aumentar o nível de gestão, aumentar a visibilidade que os empreendedores têm do próprio negócio, né? Esse que eu acho que é o core do negócio.
Nesse momento, a gente está combinando, né, esse sistema ERP com serviços financeiros, estão sendo já oferecidos também aos nossos clientes e ao mercado. E a gente também tem um pilar importante, que é um pilar educacional, que a gente entende que a gente vai aqui buscar e eu acho que isso faz todo sentido, né? Acho que os três pilares ali da OMIE hoje são exatamente o que os empreendedores precisam. É um sistema de gestão intuitivo, eficiente, online, que não demande ali um nível de investimento, porque no passado, quando a gente falava de sistema de gestão, isso envolvia um investimento gigantesco, né, em software, enfim, implantação. Então, não é essa a proposta é que você tenha um sistema ali eficiente, online, que atenda todas as necessidades do seu negócio. A gente tem esse pilar de serviços financeiros, que é algo que a gente sabe aqui, que os empreendedores brasileiros precisam e demandam, tanto para a realização de investimentos, quanto mesmo para o funcionamento da operação. E esse pilar educacional é importantíssimo, na minha visão. A gente tem ali na OMI Academy diversos cursos voltados ao desenvolvimento do empreendedorismo. Então, eu mesmo dei um curso lá sobre noções econômicas básicas, tem outros cursos voltados a marketing, a produto, enfim, os mais variados assuntos que a gente entende que o empreendedor ele deveria, né, teria que estar ligado ali para buscar um crescimento maior. Então, acho que hoje esses três pilares eu enxergo como pilares bastante complementares um com o outro, né? Que se o empreendedor, na minha visão, seguir esse caminho que a OMIE propõe e oferece, ele vai ter ali muito possivelmente uma taxa de sucesso muito maior que a média do mercado. E nesse contexto todo, o IOD PMS, ele entra ali, também acaba entrando nesse pilar educacional, porque a gente acaba oferecendo, né, dados e análises de mercado, um sistema quase de consultoria que é muito distante do pequeno e do médio empreendedor. Então, a gente está ali dentro do pilar educacional também, no sentido de garantir planejamento, olhando não só para dentro do seu próprio negócio, mas olhando para o que está acontecendo no mercado. Então, o IOD surgiu dessa proposta da gente aumentar ali primeiro o nível de informação do mercado, porque a gente tem pouquíssimas informações do presente, assim, do mercado de PMEs no Brasil, e um segundo passo é aumentar essa visibilidade que os empreendedores têm dos mais variados setores da economia, né? Olhando, assim, para o principal volume de empresas que existe no Brasil hoje, que são as pequenas e médias. Você falou uma coisa super importante aí da questão de educação, né? Da questão de preparação do empresário, do PME, do empreendedor brasileiro. E é muito interessante esse canal de vocês. Inclusive, vou aproveitar aqui, você estava falando, já procurei o canal, já anotei aqui que a gente vai fazer uma matéria a respeito disso, que é muito bom a gente sempre ter mais conteúdo aí para o pequeno e médio empresário. Felipe, a conversa está muito boa aqui. A gente já está com 40 minutos aqui de bate-papo. Esse final aqui eu sempre deixo à vontade para o entrevistado comentar, enfim, complementar ou enfim, fazer mais algum comentário aí que a gente não tenha tratado na entrevista. Você quer trazer mais alguma coisa? Vou reforçar 2 pontos. Primeiro, um ponto aqui da análise que a gente debateu, que eu acho importantíssimo reforçar, de que a gente está vivendo um momento desafiador aqui no Brasil e no mundo, nesse contexto pós-pandemia. Esse combate à inflação, ele está acontecendo na economia brasileira, está acontecendo lá fora. O fato de estar acontecendo lá fora traz efeitos para nós também, enfim. Então, um momento econômico, assim, desafiador. Porém, eu reforço que a gente está ali falando de um momento de crescimento mais contido. A gente não está voltando numa crise, então a gente precisa controlar também essa onda de pessimismo, às vezes, que se alastra. E para os empreendedores ali que estão começando um negócio, enfim, estão começando a rampar uma ideia, acho que vale a pena essas dicas, né? Eventos político-econômicos não são controláveis, mas você pode pensar em coisas ali específicas para o seu negócio, para a sua operação, que dependem efetivamente do seu planejamento. Então, conhecer o seu mercado consumidor, entender como que o seu produto e o seu serviço acaba sendo um pouco diferente daquele da concorrência, enfim. Todas essas questões são relevantes. E eu queria aproveitar para reforçar também que, enfim, esses indicadores da OMI que a gente está falando aqui, eles são liberados para todo o mercado. Basta acessar a nossa página ali na OMIE /índice econômico.
se cadastrar para receber os relatórios, e todo mês a gente vai estar fazendo uma análise sobre o que está acontecendo no mercado, e a cada 3 meses a gente vai fazer um relatório mais completo, em que aí a gente vai falar do ambiente econômico como um todo, a gente vai destrinchar um pouco mais o índice para olhar ali oportunidades dentro do mercado de PMS, sempre buscando uma linguagem mais didática, mais fácil, enfim. Fala aqui o economista que vai tentar falar cada vez menos economês. Muito bom, muito bom. A gente tem que traduzir, né, para o pessoal, quer dizer, o desafio aí de redes sociais, comunicação, chegando a todo mundo. Muito bom o Mi estar aí trazendo conteúdo e ajudando o empreendedor dessa forma. Cara, foi um prazer falar contigo. Obrigado, o Empreendabilidade está aqui à disposição de vocês sempre que quiserem trazer os dados, comentar a entrevista, espaço aberto. E, enfim, vamos trocando aí as análises e indicadores. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, Ricardo.